Senhoras e senhores, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Bruna Gotardo, do Senac Gramado. Eu sou professora de gastronomia. Hoje eu estou trazendo uma receita para vocês de pão, tá? Um pão de azeitona, né? Trazendo o nosso tema, né? Que é o azeite, né? As olivas, o nosso homenageado esse ano, o tema do nosso 14º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. É o Olivas de Gramado, produtor de azeite, que ganhou os prêmios e tudo mais. Então a gente está trazendo eles como o nosso tema esse ano, tá? Queria agradecer também a Oxford por ter nos trazido esse kit maravilhoso, coisas lindas para a gente poder trabalhar, tá? Mas, então hoje, agora a gente vai começar a trabalhar um pão de azeitona, um pão super simples, tá? Basicamente farinha, tá? Faz um buraquinho no meio. Vamos colocar o fermento. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha, um pão pequeno, tá? Não vou fazer exagero. Um pouquinho de água. Vou dar aquela misturadinha com a pontinha do dedo com um pouquinho da farinha, para deixar o fermento acordar. Essa aqui é a tal da esponja que a gente chama, tá? Vou deixar ele aqui uns minutinhos pensando na vida para acordar esse fermento. Assim, daqui uns 5 minutinhos eu volto para ele e aí vamos sovar na mão, tá? O fermento já acordou e agora eu vou colocar o restante dos ingredientes. Eu tenho sal e açúcar, tá? Só lembrando, muito importante, o sal não pode entrar em contato direto com o fermento, tá? Então eu misturo ele aqui no cantinho com a farinha, tá? Porque o sal em contato direto com o fermento mata o fermento, tá? E eu vou colocando a água, tá? Aqui eu tenho 250 ml de água, talvez eu precise um pouco mais, um pouco menos. Vamos ver. Depende um pouco da umidade, inclusive, do dia, a marca da farinha, alguma coisa influencia, tá? Esse é um pão que eu vou sovar ele na mão, bem simples. Esse aqui a gente pode fazer em casa, bem fácil. Dei aquela primeira misturada e vem para a bancada. Ó, o movimento que eu faço, eu junto com a ponta dos dedos e empurro com a palma das mãos, tá? Esse é o segredo do movimento. Um pouquinho mais de água, ela tá um pouquinho dura. Vou pegar um pouquinho de água. Tô percebendo que ele tá um pouquinho duro, um pouco firme, um pouco difícil de trabalhar. Tá, então eu vou colocar mais um pouquinho de água para acertar o ponto dele, tá? Como é que eu vou fazer isso? Abrir um buraquinho aqui. E é pouquinha água mesmo, tá? Uma questão de gotinhas para dar o ponto que ele precisa. Vamos colocar bastante amor e carinho nesse pão. Tá? Faço uma bolinha. Segredinho para a gente trabalhar menos, sofrer menos, tá? Faça esse primeiro movimento aqui, deixa ela na bolinha, ela não tá bem ainda, ela não chegou no ponto de véu, tá? Nitidamente não chegou no ponto de véu. Mas para eu não sofrer muito, eu deixo meu pão pensando na vida um pouquinho. Eu deixo ele descansar mais ou menos uns 5 minutinhos, coberto, né? Para ele não ressecar. E daqui a uns 5 minutinhos eu volto a sovar ele. Ele vai estar mais macio de trabalhar. Porque aí o glúten aqui já começou a trabalhar, o fermento já começou a trabalhar e fica mais fácil de bater ele, de sovar ele, tá? Então eu vou esperar uns 5 minutinhos e vocês devem estar se perguntando, tá, mas e a azeitona nesse pão? Cadê? Depois, calme, tá? A gente só coloca a azeitona na hora de formatar o pão, tá? O que a gente vai fazer agora? Como é que se faz um bom pão, né? Primeiro a gente sova, chega no ponto de véu, deixa ele descansar, ele dobra de volume. Depois que ele dobrar de volume,
É aí que é o momento da gente formatar ele, cortar. Por exemplo, se a gente está fazendo um pão de hambúrguer, tu faz uma massa só e em que momento que eu vou cortar e separar as bolinhas de 50 ou 100 gramas, depende do pão que tu tá fazendo, né? O tamanho que você quer. Tá? Então, todo pão, a gente faz a sova, chega no ponto de véu, faz a primeira fermentação, ele vai crescer, a gente vai dividir ele depois que ele cresce. Dividiu, formata, faz o formato que você quiser e deixa ele fermentar uma segunda vez, crescer, dobrar de tamanho de novo e aí depois você coloca no forno, tá? Se você seguir essa regra básica, tu faz qualquer pão, tá? Então, voltando aqui ao nosso pãozinho, vamos dar mais uma trabalhada nele. Já ficou mais fácil o trabalho. Ah, e água morna, água quente, água fria. Por quê? Qual é a diferença? Tempo. Tá? O que acontece? O fermento nada mais é do que leveduras secas, tá? Esse que a gente usa do mercado ali são leveduras, tá? Que foram desidratadas. Tá? Nada mais é do que um levain desidratado, digamos assim, tá? Quando a gente usa água quente ou água morna, o que acontece? A gente traz a temperatura para essa levedura e ela acorda, ela começa a trabalhar, né, com mais velocidade, tá? Se a gente coloca uma água muito gelada, as bactérias, de maneira geral, no frio elas não se desenvolvem, né? Essa é a lógica de colocar as coisas na geladeira, né? De colocar as coisas no frio, no freezer. Para quê? Pra gente fazer com que as bactérias parem de trabalhar. Só que eu tô colocando a levedura aqui de propósito para ela trabalhar ao meu favor, né? Como é que o pão cresce? É o fermento trabalhando. Ele começa a consumir as moléculas, as partículas, né? E aí ele libera gás. E com esse gás, né, se a gente está com a rede de glúten bem feita, o gás fica preso nessa rede e o nosso pão cresce. Essa é a mágica do pão, tá? Tendo isso em mente, a gente faz qualquer pão a partir de farinha e água. Ah, mas o meu pão vai ovo, o meu pão vai leite, o meu é gordura. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o que trazem esses ingredientes extras? Sabor, textura, cor, tá? Cada um tem uma função. Enquanto eu fico falando, tô trabalhando aqui, deixo o meu pãozinho, faço a bolinha redondinha e agora ele vai descansar pelo menos meia hora, coberto, tá? Para ele crescer, dobrar de tamanho, primeira fermentação. Depois eu vou cortar e rechear ele com as azeitonas, tá? Por que eu não tô colocando as azeitonas agora e sovando e misturando tudo junto? Porque as azeitonas vão atrapalhar justamente o ponto de véu, tá? Ela precisa trabalhar mais um pouco. Vai. Meu assistente não quer vir aqui sovar, não? Vem cá, vem. Vem cá, vem. Quer sovar pãozinho? Trabalha pãozinho, nenê. Esse aqui, deixa eu só apresentar. Esse daqui é o Gabriel. Tá? O Gabriel é o nosso aluno, lindo, maravilhoso. Já está com a gente no Senac, já faz um bom tempo. Ele está aqui me assessorando hoje, me auxiliando, né? Ele é nosso competidor do Senac, né? Ele faz parte ali das competições do Senac, que tem várias ocupações. E aí a gente
nessa competição, conforme a gente vai passando de etapa, a gente chega até o nível nacional e passando da nacional vai para o mundial, para o World Skills, representar o Brasil. Então, nosso menino de ouro foi, nós fizemos um trabalho lindo, incrível de treinamento, trabalhamos bastante durante um mês inteiro. Fomos a Bento Gonçalves, representamos a nossa escola, mas infelizmente dessa vez não passamos para a próxima etapa. Mas não tem problema, nosso Gabi maravilhoso está aqui com a gente, nos dando esse apoio, nosso aluno. Chegou? Já vê? Ainda não chegou no ponto de véu. Como é que a gente faz isso? A gente pega uma bolinha, um pedaço da massa e vai abrindo. E vai abrindo. Ó. Se ela não rasgar, é porque a gente chegou lá. Ela ainda tá rasgando. Então ainda não tá como deveria. Aí. Muito bem, Gabi. Muito obrigada pela sua participação, pelo braço. Agora vamos deixar ela descansar. Agora ela vai para o descanso esplêndido, meia horinha, tá? Para ela poder crescer e depois a gente segue no trabalho dela, tá bom? Até daqui a pouquinho. Então, senhores, deixei o meu pãozinho de azeitona descansando uns 5 minutinhos só para facilitar a sova. Olha como ele já tá diferente. Em 5 minutinhos, ó. Tá? Agora eu vou fazer um pouquinho de força, só para ele poder chegar realmente no ponto de véu. E aí vocês vão entender o porquê é tão importante esse ponto de véu, tá? O ponto de véu é quando a gente percebe a rede de glúten bem formada e é essa rede de glúten que segura o ar que o nosso fermento está produzindo e é o ar que faz o pão crescer, tá? Então por isso a importância desse ponto de véu. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente vê se chegou ou se não chegou no ponto. Tira um pedacinho da massa, uma bolinha, a gente vai abrindo. E vai abrindo. Se ela ficar transparente e não rasgar, chegou. Ó, aqui ela tá quase chegando. Quase. Tem que trabalhar mais um pouquinho. É isso que eu estou buscando. Eu consigo esticar, deixar ela praticamente transparente e ele não rasga. Tá? Isso é ponto de véu. Agora sim, eu vou deixar o meu pão, vou só fazer a bolinha de novo bonita. E agora sim ele vai para o descanso para fazer a sua primeira fermentação e dobrar de tamanho. Nenê. Pra cá. Vou cobrir com um pano, deixar ele quietinho num lugar quentinho e daqui a pouco a gente volta para ele. Então, seguindo o nosso pão de azeitona, ele já ficou o tempo que ele precisava para descansar, ele já dobrou de tamanho, tá? E agora eu vou preparar ele, vou modelar, vou colocar as azeitonas dentro e deixar ele para a segunda fermentação crescer de novo. Eu vou fazer um pão bem grande.
quiser pode deixar ele só assim, que daí ele vai ficar tipo rocambole, né? Com a azeitona ali. Ou se quiseres, também dá pra misturar ele todo, tá? Eu prefiro fazer ele modo rocambole, assim como está. Essa azeitoninha perdida aqui. Entra aí. Tá? Estou ali. Agora eu vou colocar ele na forma, já que eu vou assar. E vou esperar ele crescer, dobrar de tamanho. Quando dobrar de tamanho, é a hora de colocar no forno, tá? Tá, então eu modelei o pão e eu vou colocar ele nessa forma. Eu vou untar com farinha. Tira excesso. Coloco o nosso nenezinho aqui com bastante amor. Tá? E agora eu vou cobrir com um paninho e deixar ele mais uma meia hora, 40 minutos, para ele dobrar de tamanho. E aí sim vai chegar a hora dele ir pro forno. Então, senhores, depois de algum tempo, um descanso no berço esplêndido, nosso pãozinho cresceu. Tomou todinho. Eu vou fazer os cortes bem de leve, tá? Os cortes é uma coisa bem de cada um, tá? É a tua marca que tu vai dar no teu pão. Pra ele ficar lindão. Isso é genial, cara. Adorei isso. Uma salpicada de farinha. Vocês vão ver como ele vai ficar lindo. Tá? Agora ele vai pro forno, 160 graus. No início, assim que a gente coloca o forno no pão, tem um segredinho. Para ele ficar crocante, a gente tem que trabalhar com vapor no início da cocção. Assim que a gente coloca ele no forno, a gente dá uma borrifada de água nas paredes do forno para criar vapor, tá? Isso é importantíssimo para um pão de qualidade, para ele poder fazer aquela casquinha, tá? No teu forno de casa, forno convencional, como é que a gente faz? Uma forminha com água quente, coloca embaixo e deixa assar com essa forminha ali com a água junto, tá? Então, eu vou levar o nosso pão maravilhoso pro forno e daqui a meia hora, 35 minutinhos, eu tô tirando ele do forno. Aqui temos o nosso pão de azeitona, tá? A gente tem que deixar ele esfriar um pouquinho para poder cortar, porque senão ele fica com aquele aspecto de abatumado, tá? Isso é uma regra para todos os pães. Eu sei que é uma tentação, o pão tá saindo do forno, aquele cheiro, aquela coisa maravilhosa, mas tem mais uma fatia. E aí está o nosso pão de azeitona, bem fofinho e delicioso. Ideal para qualquer momento. Está ali? Muito obrigado e até uma próxima.